A paz do Senhor para os irmãos em Cristo. Amém? O tema de hoje é: Paulo ensina como tratar o homem herege. Texto áureo. Tito, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11. Lerei o versículo 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Texto base, 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 19. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Foi extremamente importante sistematizar os conceitos bíblicos ao longo dos séculos. Muitos homens de Deus dedicaram suas vidas a esta tarefa e chegaram a muitos consensos importantes. O primeiro concílio com este intuito, que foi presidido por Tiago, irmão do Senhor, aconteceu em Jerusalém e encontra-se registrado no livro de Atos, no capítulo 15. No entanto, isso não evitou que surgissem falsas doutrinas no seio da Igreja e que seus disseminadores encontrassem adeptos dispostos a perpetuá-las até os dias de hoje. Por isso, é muito importante para o obreiro e os demais membros da Igreja ter conhecimento das doutrinas bíblicas e da declaração de fé de sua própria denominação, para não se expor aos enganos daqueles que, com seus falsos ensinamentos, pervertem a verdade do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Nenhum de nós, no entanto, será tido como inocente se pregar outro Evangelho que não seja o Evangelho da cruz de Cristo. Esta era uma das maiores ênfases da pregação do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Hereges. Do grego airetikos, hereges são aqueles que disseminam heresias, ensinos que divergem da verdade apregoada pela palavra de Deus. Tendo aparência de verdade, são verdadeiros cavalos de Troia, que no primeiro momento parecem inofensivos e elevam a autoestima das pessoas negativamente, levando-as posteriormente à morte espiritual, uma vez que acaba por afastá-las de Deus. O foco é atingir o ego. A pessoa acaba por supervalorizar-se, o que gera nela uma falsa independência em relação ao seu Criador e a ideia de subserviência de Deus a ela. Isaías, capítulo 58, versículo 3. A relativização da palavra de Deus. Como exemplo, temos no Antigo Testamento a conversa da serpente com Eva, Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, onde o inimigo distorce a palavra de Deus para alcançar o seu objetivo. Da mesma forma, na tentação de Jesus no deserto, o inimigo usa a palavra de Deus para induzi-lo ao pecado. Mateus, capítulo 4. Aplicação pessoal. É muito importante reservarmos tempo para estudar a palavra de Deus, e algumas formas eficientes de fazer isso é estudar as lições e frequentar a EBD, frequentar os cultos de doutrina e meditar na palavra de Deus. Devemos orar, jejuar, ser obedientes a Deus e conhecer muito bem a Bíblia, porque não daríamos conta de nos informar sobre todas as heresias a fim de poder evitá-las. A espada do Espírito
é uma arma eficaz contra os enganos do inimigo e para a nossa santificação. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 16. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Devemos nos alimentar da palavra de Deus a fim de rejeitar os manjares oferecidos pelo mundo. Ilustração. Conta-se que um certo homem que trabalhava na Casa da Moeda, nos Estados Unidos, foi perguntado sobre o método que utilizava para reconhecer as milhares de notas falsas distinguindo-as. Ele respondeu que não se ocupava tanto com as falsas, como se ocupava com a verdadeira, conhecendo-lhes os seus mínimos detalhes. Então, quando alguma nota falsa era colocada à sua frente, ele a reconhecia imediatamente, sem qualquer dificuldade. Os crentes e os hereges. Tito, capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Paulo diz para Tito não entrar em contenda com eles, e depois de algumas admoestações, evitá-los. Este parece ser o melhor conselho. As más conversações corrompem os bons costumes. Seu método é a cilada, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Com os olhos voltados para Cristo, devemos nos afastar dos falsos ensinamentos e não nos deter neles. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Aplicação pessoal. Fomos chamados para servir ao Senhor Jesus, e o servo não deve desejar ser maior do que o seu Senhor. Deus é soberano, assim como a sua vontade, e a sua palavra é a verdade. Não é permitido ao homem ficar encontrando jeitinhos para personalizar a sua fé de acordo com suas preferências. Esta é a postura dos hereges, e porque são amigos do mundo, tornaram-se inimigos de Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 3, versículo 2. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Conclusão. As cidades de Sodoma e Gomorra ficavam nas campinas do Jordão, que era bem regada como os jardins de Deus e atraía os olhares dos estrangeiros. Prósperas, porém condenadas. Sem atentarem para a maldade de suas ações, orgulhavam-se de si mesmas e teimavam em andar no caminho do erro. Uma vez dentro de seus muros, Ló afligia sua alma todos os dias, pois não encontrava ali a atmosfera de adoração e louvor a Deus que dantes desfrutava na companhia do seu tio Abraão. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Assim é a vida daquele que se afasta da verdade do Evangelho. Levanta os olhos, dando atenção aos hereges e seus ensinos de demônios. 2 de Pedro 2,17. É fácil sucumbir às suas seduções, por isso precisamos nos revestir com as armas espirituais, para que não sejamos prisioneiros de um sistema maligno e perverso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Podemos orar assim: Senhor, que possamos obter o discernimento e sabedoria necessários para identificar e rejeitar as heresias, a fim de anunciarmos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Em nome de Jesus te oramos. Amém.
pelo que saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, versículo 17. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Guarde a nossa mente, guarde a nossa família, em nome de Jesus. Amém.